bate-papo de hoje, o assunto é hérnia de disco, uma lesão que afeta o disco intervertebral. Para você entender melhor, o disco fica entre as vértebras da coluna e evita o atrito entre elas. Além disso, tem a função de amortecer o impacto na coluna, sofrido pela movimentação do nosso corpo. O médico Sérgio Zilberstein fala sobre esse assunto e explica os cuidados que a gente deve ter para manter a nossa coluna saudável. A coluna aceita muitas coisas, só não aceita movimentos de torção. Olha só, o tênis, algumas atividades torsionais do corpo, ginástica olímpica, eventualmente, torção, e não aceita também movimentos de hiperflexão, onde nós vamos de pé colocar as mãos lá embaixo nos pés, ou hiperextensão, que o leigo gosta de dizer que faz a ponte e se acha o máximo. Então, movimentos de torção, hiperflexão e hiperextensão, que seria então ponte, essas rotações, não são bem-vindos. Então você, quando for fazer alguma atividade física, lembre-se bem de conversar com o seu personal ou com o seu orientador de educação física e dizendo que mesmo não tendo nada na coluna, esses exercícios não são muito bem-vindos. A hérnia de disco é semelhante a uma bala que, quando a gente morde, sai uma espécie de gel. É mais ou menos isso que acontece no disco intervertebral. Quando ele rompe, escapa um tipo de gel que entra no canal da coluna e comprime os nervos, causando a dor. Identificado pela ressonância magnética, essa hérnia ela pode ser contida ou não contida pelo ligamento lá dentro da coluna. Então, se ela está contida, então ela está dentro de um estojinho que ainda pode ser que haja uma cicatrização desse tecido. Como é que é? Me explica melhor. Ele vai estar, na verdade, não saiu todo... Não saiu todo para fora, mais ou menos assim, Laura. Olha aqui. Pequenininha. E quando ela está já que venceu o ligamento, ela sai para fora com todo esse volume de material do disco intervertebral. Por exemplo, aqui ainda é possível reverter? Aqui ainda é possível reverter e aqui a necessidade da cirurgia torna-se quase que necessária. Hoje, nós sabemos que, por uma questão genética, nós já nascemos com a história do nosso disco natural, disco intervertebral escrita. André tinha 30 anos quando recebeu o diagnóstico. Tem uma hérnia de disco na região lombar da coluna. O médico tinha exposto na primeira vez algo no formato congênito, tá? Isso é uma coisa que já veio comigo, entendeu? Aqui a nervura, né, cervical ali, que acaba contraindo, fazendo uma pressão, na verdade, né? E é isso aqui que causa o meu problema, que irradia a perna abaixo, digamos assim, então entendeu? Tu chega a ter dor na perna. Eu tenho uma irradiação para cima e para baixo, mas principalmente para baixo. Quando existe algum tipo de crise ou dor menor, acontece exatamente. Esses são meus sintomas. O primeiro sinal é uma dor nas costas, que se irradia pela coxa, pela perna até o pé, que o leigo diz que está com a dor tipo ciática. E diz corretamente, é uma dor tipo ciática. Para isso, a primeira coisa que a gente faz é usar um analgésico. Por quê? Se eu tenho uma dor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aliviar a dor para me sentir melhor. E o repouso, ele não pode ser mais que 2 ou 3 dias, porque senão nós vamos enfraquecer a musculatura e perpetuar a questão da dor. Então você que tem dor na coluna, não pare. Mantenha-se em movimento porque é muito bom para o seu corpo. Bom, mas antes aí de termos a lesão neste disco, nós podemos prevenir, apesar dessa predisposição genética? Com certeza, nós podemos manter o nosso disco... Já que a gente não sabe que tem ou não. Nós podemos manter esse disco saudável por muito mais tempo, sabendo usar a nossa coluna. E como? Primeira coisa, o peso postural. Então nós temos que estar com o peso nosso adequado à nossa altura, a nossa idade e as nossas necessidades físicas. Então, se nós formos obesos, com certeza nós estaremos sobrecarregando esse disco muito mais do que ele precisaria carregar. Então, essa é a primeira coisa. A segunda parte importantíssima é manter sempre a musculatura de suporte da coluna em ótimas condições. Fazendo uma atividade física regular, cujos 2 grupos de músculos importantes são fáceis de serem mantidos, que são os abdominais, que é o único tirante que nós temos pela frente, e os glúteos por trás.
Então, pela frente e por trás, tendo os abdominais e os glúteos em boas condições, com certeza nós teremos uma postura adequada e que irá distribuir as pressões sobre o disco de uma maneira que vai fazer com que ele se mantenha saudável por mais tempo. O médico diz que tu tem que fazer algum tipo de atividade que fortaleça teu abdômen, se não quiser fazer uma cirurgia, certo? Aí é que veio à tona o Pilates para mim. Como é que o Pilates ajuda nesse caso? Principalmente focando bem, sendo bem objetiva no centro, na musculatura de centro, musculatura profunda de abdômen, musculatura profunda de assoalho pélvico, musculatura de coluna lombar mesmo, que são os estabilizadores profundos dessa coluna. Porque essa é a base do Pilates. Essa é um dos princípios que fazem a base do Pilates. É um princípio que tu tem que seguir em qualquer modalidade, em qualquer exercício, independente do que a pessoa tem, que é a respiração, na verdade, vai vir da respiração. Mantém a respiração, contrai o abdômen. Com a respiração ativando esses músculos profundos que vão vir estabilizar a coluna. Inspira, tenta pensar no ativar do abdômen, no umbigo nas costas, sempre usando esse abdômen. É o teu abdômen que está te mantendo nessa posição de prancha. Desce um pouquinho mais a perna, só um pouquinho. Inverte o lado. Sempre pensando, então, em não fazer uma flexão, mas deixar a coluna numa postura neutra. Usar exercícios de fortalecimento de perna nessa coluna neutra, que quem está me mantendo, estabilizando é o abdômen. Isto aqui é uma coluna neutra. Eu tenho os espaços fisiológicos que a coluna tem que ter. E eu peço para ele preservar esses espaços, mantendo assim o exercício. É um abdominal onde eu não estou forçando nada, não estou exigindo nada da coluna. Puramente do abdômen. Inspira e traz na expiração. Ativa abdômen, não sobe ombro e tenta não trazer mais os braços. Inspira e O Pilates exige muita concentração. O aluno desenvolve uma consciência melhor do corpo e isso reflete no dia a dia. Hoje eu aprendo a conviver com isso, não é uma cura, simplesmente eu aprendi a conviver, a conhecer mais o meu corpo, a conhecer mais a minha estrutura e a partir disso é que eu consigo conviver com esse problema que eu tenho. E quando a cirurgia para hérnia de disco é inevitável, o tratamento mais indicado é a remoção do disco intervertebral, seja por uma cirurgia convencional ou por uma microcirurgia, por uma microincisão ou até por novas tecnologias que são tecnologias endoscópicas. Hoje nós podemos tirar um disco através de um tubo, como exatamente se faz no joelho para se fazer uma artroscopia. Então, através de um tubo colocado na coluna, eu posso chegar lá no disco e removê-lo. E se eu tiver uma alteração degenerativa, de envelhecimento do disco maior, que a articulação está muito ruim, então eu preciso fazer uma fusão, uma artrodese, transformar esta unidade motora de duas vértebras e o disco num monobloco. Vamos saber como a acupuntura pode ajudar no alívio da dor de quem sofre com esse tipo de lesão na coluna. Quando a gente fala em dor de hérnia de disco, nós estamos falando da dor. Tá? E essa dor é causada exatamente pela lesão do disco, que ele libera enzimas que estimulam terminações nervosas. Quer dizer, nós temos dor, mas de onde é que vem essa nossa dor? Quando a dor ela é do disco intervertebral, então a gente sabe como ele é uma esponjinha, ao ser pressionado ou lesado, ele libera esse líquido que vai, então, estimular as terminações nervosas. Quem está passando por uma crise de dor provocada por hérnia de disco busca um alívio. Uma das alternativas é a acupuntura. Até parece milagre. Uma agulha aqui, outra ali e aos poucos o alívio aparece. Eu sentia muitas dores no pescoço, na cervical. E isso me incomodava muito, já estava afetando muito a minha vida, né? Há 2 anos, Fernanda recebeu o diagnóstico. Tem uma hérnia na cervical. Foi o médico quem sugeriu a acupuntura. Ela tem bastante contratura de eretores da espinha na região cervical, tem bastante contratura de trapézio.
A acupuntura vai ajudar a acabar com as contraturas. Elas são formadas por causa da hérnia, que comprime o nervo e desencadeia a dor. A gente tem, assim, a acupuntura clássica, não é? Que veio lá da medicina tradicional chinesa, muitos mil anos de prática, assim, se serve para tratar dor. Antigamente, o que se dizia? O que essas pessoas 3.000 anos atrás diziam? Que existiam canais de energia pelo corpo, que são os meridianos, não é? Nesses canais circularia uma energia que é o que daria harmonia ao corpo. Hoje em dia, o que a gente sabe? Baseado em neurociência, nos estudos então bem atuais de neurociência, que os pontos de acupuntura são pontos neuroreativos. Então eles estão sempre na proximidade de feixes vasculonervosos, então de nervos periféricos. Traduzindo isso, né, perto de nervinhos. Então a gente acessa a esses nervinhos, a essa terminação nervosa, e esses nervinhos vão realmente levar até o teu sistema nervoso central, até o cérebro, a medula, vão levar um sinal que vai provocar a liberação de uma série de substâncias que o nosso próprio corpo produz para reduzir a dor, né? E para aliviar também as tensões musculares. A médica aplica as agulhas nos pontos da acupuntura chinesa e nos pontos gatilhos, como são chamados pontos que dão origem à dor na medicina ocidental. O paciente que tem dor lombar, então eu tenho que ver qual é o músculo que realmente está tenso, está encurtado, se nesse músculo tem pontos gatilhos miofasciais, que a gente chama, ou então eu vou agulhar não os pontos de acupuntura clássicos, eu vou agulhar o ponto gatilho miofascial, vou desativar. Porque aqui a gente vê, né, essa dor, ela não é necessariamente naquele local. Não, isso aqui é muito interessante, assim, quando a gente fala de dor miofascial, que a gente vai ver que, por exemplo, o músculo comprometido seria esse espinhal, aqui, eretor da espinha. E o paciente pode ter dor, ó, em toda a extensão, inclusive dor na parte anterior, né, meio abdominal, como uma dor referida, que a gente diz. E a grande vantagem da acupuntura é que não se trata apenas a dor, né? Pode fazer esse tratamento combinado, digamos assim. Exatamente. Então, assim, o que apaixona na medicina chinesa, né, e na prática, enfim, da acupuntura, é que, assim, a gente, além de tratar a dor, ter o foco da dor específico, a gente tem o paciente como um todo. Por que ele tem aquela dor? Né? Então, assim, a gente sempre agrega nisso os fatores emocionais, né? Ou que trazem a dor ou que a dor traz. E quantas sessões a pessoa precisa fazer para encontrar o alívio da dor? Bom, então, assim, isso depende muito também, claro, da causa e da duração dos sintomas, né? Assim, nos casos agudos, a gente consegue com poucas sessões, às vezes 1, às vezes 3 sessões, realmente tirar a dor do paciente, porque é uma coisa aguda, que se formou naquele momento, recente, né? Agudo, que eu digo assim, no máximo com 3 meses de evolução. Nos casos crônicos, então, a gente vai precisar de uma série inicial de 8 a 10 sessões e avaliar. Depois que se tira a dor, que se trabalha com o paciente para ele ter menos dor, a gente tem que sempre pensar na prevenção. O que esse paciente pode fazer a longo prazo para no futuro não ter tantas dores. E é claro, assim, quando a gente fala principalmente em dor músculo-esquelética, a gente tem que ter um condicionamento músculo-esquelético adequado da prevenção. E o condicionamento músculo-esquelético vem através de exercícios físicos. O jeito é caprichar na malhação para ficar de bem com a saúde. Com os músculos do bumbum e da barriga fortalecidos, a coluna fica mais protegida.